Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todas e todos. Me chamo Emiliane Ferreira da Costa. Olá a todos e todas, meu nome é Rebeca Letícia Colasso Dias. Nós somos estudantes recém-graduadas em licenciatura de Letras Português e Inglês pela Pontifícia Universidade Católica no Paraná, no Brasil, na sede de Curitiba. Bom, hoje nós vamos apresentar aqui as nossas experiências docentes adquiridas no estágio supervisionado 3 em língua portuguesa, sob orientação da professora doutora Cristina Miak. Esse estágio nós realizamos no primeiro semestre do ano passado, de 2025, e ele é obrigatório na grade do curso de Letras Português e Inglês na PUC Paraná. Bom, então esse estágio foi realizado no programa Lampedusa, que é um projeto ali da PUC Paraná mesmo, que oferta gratuitamente o ensino de PLE para migrantes, refugiados e apátridas. A relevância dessa experiência e desse projeto está diretamente relacionada ao atual contexto, que é marcado pelo aumento do fluxo migratório no Brasil, o que demanda o desenvolvimento de ações que promovam tanto a inclusão social quanto a cultural e linguística da população migrante. Então, pensando nisso, o objetivo geral desse projeto do estágio que foi desenvolvido foi de desenvolver a competência comunicativa dos estudantes a partir de temas socialmente relevantes e gêneros textuais variados. Para elaborar esse projeto de estágio, nós nos baseamos primeiramente na concepção de língua-cultura de Almeida Filho, que entende que língua e cultura são indissociáveis, ou seja, em uma aula de línguas, o ensino da língua deve ocorrer no mesmo momento do que o ensino da cultura. Além disso, nos baseamos na abordagem intercultural de ensino, de Mendes, que defende que a língua portuguesa, nesse caso, ela é muito mais do que um objeto de ensino, mas ela também é uma ponte, é uma mediadora entre diferentes indivíduos e diferentes culturas, promovendo, então, dessa forma, o diálogo e o respeito entre eles. Nós também nos baseamos na abordagem andragógica de ensino, de Martins, que é uma abordagem que orienta a prática docente voltada especificamente para o público adulto, ou seja, para estudantes jovens e adultos. E, por fim, nós também nos baseamos na perspectiva do português como língua de acolhimento, que é o PLAC, que entende que o ensino de língua atua como um instrumento de acolhimento e de inserção social. Fundamental, então, para que esses migrantes e refugiados que chegam no Brasil consigam exercer sua plena cidadania no país. Bom, falando um pouco sobre o contexto do nosso estágio. Então, como eu já mencionei anteriormente, ele foi realizado no programa Lampedusa, na PUC Paraná. Nós aplicamos o nosso projeto de estágio em uma turma de Básico 2, era a turma de Básico 2A, e nela havia aproximadamente 25 estudantes. O público atendido pelo programa Lampedusa, por esse projeto, é composto por estudantes migrantes adultos de diferentes nacionalidades, e especialmente venezuelanos e cubanos. As aulas ocorriam de modo presencial, com duração de 1 hora e 30 minutos, todas as quartas-feiras no período da noite. Então, nós tivemos 4 regências no total, e nós buscamos, como eu já mencionei anteriormente, partir sempre de temas socialmente relevantes e gêneros textuais variados e que os alunos poderiam encontrar ali no dia a dia deles. Então, na primeira aula, o tema que nós escolhemos foi a participação feminina nos Jogos Olímpicos. Então, durante a aula, nós fizemos a leitura de um artigo informativo, fizemos também a discussão sobre o conteúdo desse artigo, e depois partimos para análise linguísticas
dos advérbios de inclusão e de exclusão. É importante ressaltar que essa parte gramatical sempre vinha mais para o final, porque nós sempre partíamos do texto, fazíamos a discussão do texto, do gênero textual, e depois, a partir do texto, partíamos para essa parte mais gramatical mesmo, para análise linguística. E todo esse processo foi seguido durante as 4 regências. Na aula 2, nós fizemos a leitura da biografia do paratleta brasileiro Daniel Dias. Além disso, fizemos a discussão dessa biografia e, por fim, os estudantes puderam produzir as biografias de outros atletas. Na aula 3, nós utilizamos os ditados populares. Então, primeiramente, os estudantes realizaram uma interpretação criativa de diversos ditados populares brasileiros. Em seguida, eles puderam produzir ali em grupos novos ditados. A aula 4, nós falamos sobre um tema um pouco mais sensível, que foi a ditadura militar no Brasil. E para abordar esse tema, nós utilizamos ali uma música chamada Apesar de Você, do Chico Buarque. Então, nós realizamos apreciação e análise dessa música, bem como a discussão sobre o tema ditadura militar. E, por fim, atividade de fixação sobre o futuro do pretérito. E como resultados, depois da aplicação do que a Rebeca acaba de mencionar, a gente percebeu que a gente obteve avanços significativos nas 4 práticas discursivas e notamos também um engajamento dos estudantes em relação às experiências pessoais, né? Eles conseguiam fazer essa associação da sua vida pessoal com o conteúdo, então a gente conseguiu colocar a gramática como uma consequência daquilo que estava sendo discutido, e as atividades colaborativas geraram maior interação entre eles, né? Cabe mencionar que tem estudantes ali, como a Rebeca já disse, de outros lugares e que também estão na mesma situação, né? Então, as atividades colaborativas proporcionaram essa interação, maior engajamento entre eles, uma melhor relação dentro de sala e mais acolhimento mesmo. E acredito que um dos maiores desafios era o fato de que os estudantes utilizavam frequentemente a sua língua materna, né, na oralidade, e tinham dificuldades na prática escrita. Então, em alguns momentos, a aula precisava um pouquinho mais de tempo para que nós duas conseguíssemos compreender, né, o que eles estavam querendo expressar e comunicar, mas dava certo. E a gente percebe que a prática docente aplicada, ela alinhou-se com a perspectiva do ensino de português como língua de acolhimento, que é esse comprometimento com o acolhimento, né? Com não necessariamente a língua como apenas uma maneira de se comunicar, mas algo que a gente consegue acolher essas pessoas, integrar socialmente dentro dessa sociedade e a valorização da identidade, da cultura de cada um desses indivíduos dentro de sala de aula. A gente também percebe que essa prática docente alinha-se com a abordagem andragógica, né, ou seja, os conhecimentos prévios, as experiências de vida e necessidades práticas desses estudantes também foram valorizadas, né, aquilo que eles traziam consigo. A abordagem também intercultural e a concepção de língua-cultura, como a Rebeca também já explicou anteriormente, ou seja, né, aprender com uma nova língua vai muito, né, além da gramática, envolvem práticas sociais, culturais, valores ideológicos, enfim, sentimentais, questões mais sensíveis também. Então, por fim, consideramos que o PLAC ele é essencial para o acolhimento, né, para inserção à cidadania, né, desse sujeito e dessa população migrante, e que o papel da língua, nesse contexto, é um instrumento de cidadania, né? É um instrumento de acolhimento, de integração, de participação mesmo social. Então, a gente também percebe
que há uma necessidade de uma formação continuada para docentes que atuam, né, no PLE e no PLAC, e o papel docente como um agente social e mediador cultural, né? Sempre numa perspectiva, a gente considera que o professor, ele está ali como um papel de que está direcionando, mediando e não necessariamente à frente daquele estudante, né? A gente também percebe, né, por último, que essa experiência, ela foi muito relevante para a nossa prática docente e, sobretudo, para o nosso conhecimento humano, né, para o nosso repertório cultural, identitário e sensível também. Muito obrigada. Essas são as nossas referências utilizadas aqui nesse slide e acredito que seja isso. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.